Oi, pessoal, como é que tá aí? Tô aqui de novo. A gente vai começar mais um podcast no nosso canal do YouTube. E já tô chamando vocês aí para poder curtir, comentar, aciona o sininho. A gente vai ter sempre conteúdo novo, muito legal. E hoje eu tô com uma pessoa muito querida, um empresário top, e que vai poder contar um pouco pra gente aqui sobre a história dele, a trajetória dele. E a gente vai falar muito sobre, como sempre, as questões mentais, inteligência emocional, como é que a gente lida com isso. Então não esqueça, acione o sininho porque você vai ter muito conteúdo. E aqui estamos nós com Felipe Manso. E que detalhe, gente, mostra pra eles essa claquete. Ele é daltônico, cara. Ele tá falando pra mim que o Groot é cinza, mas isso é um papo pra outro momento. Na verdade virou uma discussão generalizada aqui, né? Todo mundo contra mim, né? Eu falava que era assim. Como é que é isso, todo mundo contra você? Tipo assim, é normal já na tua vida? Vamos começar com essa história, assim. Você sempre é o cara que dá do contra? Não. Não? Como é que é isso? É porque eu acredito que eu tinha confundido realmente os personagens. Só pra vocês saberem, entenderem, assim, o que aconteceu aqui foi... Eu tô mostrando pra ele o Groot, que vocês sabem que é a minha paixão. E ele me disse que o Groot é cinza. Aí, gente, ele tava confundindo o Groot com o cara do Quarteto Fantástico de Pedra. O Coisa. Não, aí eu vou ter que dizer, você é uma coisa, né? Quadrado. É porque isso aqui dá um maior. Mas aí, brincadeiras à parte, legal começar assim, porque essa é a nossa ideia, essa é a ideia desse podcast, trazer informação, trazer conscientização, falar sobre assuntos desses, mas de uma forma leve, né? Com esses elementos divertidos todos aqui. E eu queria que você falasse um pouco, se apresenta pra gente, quem é você? Felipe, né? Aí eu falo pra você, falo pra câmera, como fica... Como você quiser. Tentar me sentir o mais à vontade possível. Fica à vontade, a casa é sua. Tá? Era minha timidez e o jeito. O máximo de assim. Bom, Felipe Manso, né? O sobrenome já começa a ser bullying lá desde a época de escola, né? O Manso. Pegava demais no meu pé. É o bravo. Mas vamos lá, Felipe Manso, 33 anos, casado, filho de 10 já. Comecei cedo, tá? O lanche realmente veio antes da hora. Acontece, não foi programado, mas... Foi a maior bênção que aconteceu na minha vida. Como é que chama seu filho? Arthur. Arthur são meio tensos, não são não? E eu já fui colocar o nome pensando na realeza, príncipe, né? Como se diz, aquela pessoa maravilhosa, quietinha, você não príncipe. Mas não é bem assim não, os Arthur costuma ser meio atentado. Custoso, né? Custoso, atentado. Varia de região, mas na verdade é uma criança um pouco levada. Gente, nós estamos falando de Goiânia, então costuma-se dizer, inclusive, que nós estamos no Goiás, viu? A gente não está em Goiás, não é assim que eu aprendi, a gente está no Goiás, e no Goiás tem como em todo o Brasil, né? O Brasil é tão grande, né, Felipe? É tão interessante isso, que eu costumo dizer, se a gente vai para a Europa, a gente anda poucos quilômetros e está em outro país. Aqui a gente anda muitos quilômetros para sair de um estado. Né, ele continua no mesmo país. Então, assim, o Brasil tem essa pegada, né, de ter essas características de fala, de dialetos muito fortes. E eu acho isso muito bacana. Muito legal, não é? Eu amo a diversidade nesse sentido, ver culturas novas. Morei fora de Goiânia também, morei em Cuiabá. Aí você é o segundo momento aí da história, para terminar de me apresentar aqui. Então, Felipe, casado, pai, 33 anos. Sangue que corre nas veias aqui é o sangue empreendedor, né? Empresário, eu não digo nato porque eu não nasci empresário, mas dos 9 anos pra cá, eu acho que já era um rumo que estava sendo tomado ali na... 9 anos? 9 anos. O que você fez com 9 anos? Me conta. Essas pulseirinhas aqui, gente, eu carrego, inclusive, comprei há pouco tempo essa, porque também foi uma lembrança que eu tive quando eu tava andando no shopping com minha esposa, olhei na vitrine e bateu meu lembrança. O que significa essa pulseira? O que acontece? Goiânia, quem conhece Goiânia, Campinas é uma região onde tem de tudo um pouco. O que é Campinas? Campinas é um setor de Goiânia, antes era muito... Setor, a gente pode falar um bairro. Um bairro. Tá. Isso é, inclusive, é bairro de Campinas. Mas antes, inclusive, era capital, né? E depois veio pra Goiás Velho, Campinas, depois Goiânia. Um bairro muito conhecido e lá tem de tudo. Ou seja, o bairro que você entra, você consegue comprar roupa, joia, camelódromo,
coisa falsa, coisa verdadeira, você consegue achar de tudo. Não, tipo, no Atlético você acha lá, que está tudo lá dentro. E o que acontece? Campinas, antigamente, tinha muita loja de bijuteria. Hoje tem, mas tem bem menos, principalmente depois da pandemia, mudou bastante. Mas eu, com 9 anos, eu já tinha vontade de ganhar o meu dinheiro. E aí minha mãe me incentivou a fazer algo para poder ganhar esse dinheiro. E como minha mãe trabalhava próximo de Campinas, ela vendia em Campinas, ou seja, minha mãe, vendedora, nossa, vai gostar de vender isso? Não, gosta muito. E aí teve essa ideia de criar as pulseiras. Só que, como eu não tinha pra onde ir por 9 anos, a gente montava essas pulseirinhas, ela me ajudava com miçangas, bem parecida com essa, porque são pedras, né? Mas eram miçangas mais simples, a gente montava com essas miçangas e eu vendia na família. Então era R$1, R$2, R$3 no máximo ali, mas ia juntando em dinheirinho. Então eu acho que daquele momento ali eu comecei a sentir um pouco do empreendedorismo, né? Realmente foi algo que eu gostei de fazer. E isso também me ensinou a buscar meu dinheiro, né? Correr atrás das minhas coisas, então isso aí eu fui muito bem educado em relação a isso. Aos 14 anos de idade, teve o primeiro contato com um emprego de carteira assinada. 14 anos. Sim, de 13 para 14, né? Só que depois de 14 vocês poderiam contratar realmente na carteira. Chamava aqui menor aprendiz. Hoje eu acho que é jovem aprendiz. Tem existe. Na época era menor aprendiz, era dos 14 aos 16. Então você tinha 2 anos ali para poder entrar numa empresa, se adaptar e depois poder ser contratado. Então, com 14 anos eu comecei a minha experiência realmente como CLT dentro de uma empresa grande, já mudou completamente as miçanguinhas que tinha deixado para trás há muito tempo. Foi muito rápido também, não deve ter durado 2, 3 meses. E aí também, se você perguntar por que parou, não sei se dizer, não me lembro. Mas parou. Mas guardei isso. E incrível, né? A minha sobrinha, na verdade é minha filhada, né? Não é minha sobrinha, é minha afilhada. Ela é filha da minha tia e se tornou minha afilhada. Hoje ela faz miçangas do mesmo jeito. E aí eu não cheguei a conversar com a minha tia sobre isso. Mas eu acredito que foi por ter visto o Felipe lá atrás fazendo isso. Uma prima minha também, a Luciana, amor de pessoa. Ela me mandou uma mensagem um dia, depois que ela viu um vídeo que eu tinha feito no podcast, falou: Felipe, coloquei o Diego, que é o filho dela, aqui pra fazer bolinho pra poder vender. Fazer bolinho? Não, mas eu falo assim, incentivou ela a ensinar ele a fazer algo pra poder ganhar um dinheiro dele. Como você sente isso, Felipe? Eu sou grato, fico feliz quando a pessoa reconhece de alguma forma, eu acho isso muito bacana. Tanto que eu falei, inclusive, como forma de incentivo, tanto a minha filhada quanto o Diego deu um gás. Eu falei, eu vou comprei várias pulseirinhas, Diego, comprei vários bolos, levei. Acho que você não trabalhava lá ainda, viu, Jéssica? Mas eu falei, não, dá pros colaboradores tudo lá da época. Foi um tanto bom dele pra levar pros colaboradores, mas pra realmente incentivar e continuar que ele desse esse gás aí. Então eu acho isso bacana, né? Sinal que a gente deixou um pequeno legado, mas... A gente pode falar de alguma forma que isso é um jeito de você expressar a sua inteligência emocional? Bom, um jeito de expressar minha inteligência emocional, você diz quando eu fico feliz pelas pessoas. Você fica feliz em ver as pessoas reproduzirem algo que você fez e ao mesmo tempo por você ter essa percepção, porque quando a gente fala da inteligência emocional, nós estamos falando ali, a inteligência emocional ela passa por vários aspectos, né? Não é uma coisa só de relacionar em si, porque também temos a inteligência relacional, talvez até falaríamos sobre isso, né? Como você incentiva, como você leva as pessoas a fazerem coisas, isso também parte do que você viveu, de como você vivenciou e como você sente isso hoje. Provavelmente isso para você está muito acomodado e confortável com a ideia de que hoje eu sou o Felipe Manso porque em algum momento... Eu assim, entendi. Entendeu? Então, não sei se de forma consciente você já tem isso, mas você me contando agora, me deu essa sensação. De forma consciente, eu não tinha pensado por esse aspecto. Mas é possível? Sim, pode ser que sim. Talvez a forma que essas pessoas me visualizam hoje, né? Porque talvez se eu não tivesse onde eu estou, não que eu sou melhor que ninguém.
Mas talvez se não tivesse onde eu estou, talvez eu não seria um espelho pra eles nesse sentido. Tipo, você vai fazer porque ele fez e não chegou em lugar nenhum. Porque pai que você tá me contando, assim, a sua prima fala que, né, o filho fez, meio que ouvindo você contando sua história. Sim. A sua sobrinha pode ser que também tenha ido por esse caminho, apesar de você não ter essa informação. E aí, assim, dando um salto quântico aí na nossa conversa, claro, você pode ir e voltar, tá? Mas eu queria entender o seguinte, hoje, né, o Felipe, que a gente nem sabe onde ele chegou ainda, mas você acha que hoje você é uma referência? Eu não me vejo ainda como referência. Mas eu não sei se não é algo que eu sinto interior de não sei se é de impotência ou algo nesse sentido, mas eu não me vejo ainda como uma referência. Eu vou fazer uma provocação aqui pro Felipe, gente. Há pouco ele falou assim, acho que você não trabalhava comigo ainda, Jéssica. É porque ele tem uma pessoa que trabalha com ele, tá sempre junto, e ela tá aqui dentro do estúdio. Então, eu só quero que você responda, Jéssica, você acha o Felipe uma referência? Sim ou não? Sim. Por quê? Ele é um Fala pra gente. Por quê? pelo esforço, a dedicação dele, pelo jeito que ele trata as pessoas, ele tem um respeito muito grande pelas pessoas, um coração enorme. A pessoa é uma inspiração grande. Aí você deixou sem jeito agora pra continuar falando. Não, agora eu quero que você fale, obrigada, Jéssica, mas agora eu quero que você fale com isso, que não era nem programado, né? Mas é assim, nossa história é assim, quando eu falo, né? Essa emoção turbinada que a gente traz, é exatamente isso. Como é que é ouvir isso, Felipe? Eu fico sem palavras. Eu fico feliz. Não sei o que dizer. Te emociona? Com certeza. Apesar de ser um cara meio bruto, meio durão, né? Mas eu fiquei emotivo. Por quê? Você tá criando mais provocações ainda. Gente, não é isso que a gente gosta, né? Fazer essas pessoas desmontarem. Por quê, Felipe? Porque eu fiquei emocionado. Exato. Sinal que eu tô no caminho certo, né? Você acha que essa emoção que vem responde um pouco à pergunta anterior? Sim. Então, você é ou não um exemplo para algumas pessoas? Foi Jéssica falou que sim. E mais uma vez eu terceirizei. Eu não acredito. Então, aí eu não acredito totalmente. Mas tá bom. Eu acho que isso é legal pra gente entender que muitas vezes a gente pensa que a gente vai chegar num patamar, né? A gente já tá grande para poder se reconhecer, para poder entender quem eu sou. Mas algumas vezes, e na grande maioria delas, depois está muito grande, e hoje a gente entende que o Felipe Manso é um grande empresário, nós já tivemos oportunidades de falar sobre isso, e que sim, provavelmente, né, um exemplo, porque, no fim, todos nós somos exemplos positivos ou negativos, né? Mas o interessante é como muitas vezes eu chego e não tem jeito de chegar. Quando eu falo sobre inteligência emocional ou relacional, isso também está implícito no sentido de qual é a tendência que me rege, que me mostra o meu teto. A teto eu acho que não, a gente não tem teto, a gente pode ir para qualquer lugar, mas assim, até onde eu quero, né? Quando será que eu vou chegar no lugar e vou falar assim, que massa? Billy. Pode ir, vai voltar aí. Exatamente, estamos em casa. Dos 14 anos, quando realmente eu comecei a viver no mundo corporativo, a minha intenção era eu ficar milionário, bilionário, trilionário, ter várias empresas, ter muitas coisas, trabalhar. Sempre foi muito esse pensamento. Até o ano ali de 2015, 2016 era também. Tinha muito sangue no olho, que era trabalho, trabalho. E aí eu comecei a sentir bastante isso. E eu tive um sócio, que era o Hamilton, que ele falou um dia pra mim, falou, Felipe, eu vejo que você tem muito sangue no olho, você quer crescer demais. Não que isso seja ruim, só tá nem. Mas eu quero chegar num momento que eu esteja tranquilo, pra mim o suficiente.
Ele me falou isso. E aquilo me fez refletir muito. Porque eu sabia que pra eu crescer o tanto que eu queria, que eu tinha no olhar de crescer, tanto eu ia ter que trabalhar muito. E eu tava deixando muita coisa pra trás já. E aí ele tava valorizando outras coisas simples, não tanto dinheiro. Muita coisa? Hein? Deixei muita coisa pra trás. Família, ali em 2015 meu filho já tinha 2 anos. Então não aproveitei muita coisa ali naquele começo. Eu estava o tempo todo trabalhando. Família. Hoje eu ainda sou ovelha negra da família. Pra você ter ideia, eu estava no banco hoje cedo. Hoje eu fui no banco, na verdade eu tinha ido na quinta ou na quarta-feira, não me recordo. Cheguei lá na recepção para ser atendido. Uma prima minha estava lá. Olha pra você ver, uma prima minha estava na recepção. Eu cumprimentei ela, para variar um pouco. Eu estava no celular, entrei no banco já falando no celular. Ela estava na bancada, eu cumprimentei ela, tal, conversou. Beleza, falar com quem? Quero falar com o gerente da conta e tal. Continuei falando no telefone, sentei, saí do telefone para o WhatsApp. Aí ela veio conversar comigo. Felipe, né? Aí eu olhei. Aí eu falei, você já me conhece? Tipo assim, com certeza. Aí eu até dei uma brincada. Eu falei, devo tanto esse banco aqui. Todo mundo me conhece. Eu chegava e já sabe quem é. Eu brinquei com ela. Aí ela falou, não, você é a cara do seu pai. Eu falei, meu pai, ela é tão jeito de andar. Na hora que eu vi você entrando ali, ele falou assim, como assim? Eu não sou sua prima. Uau, você não reconheceu a prima. E eu falei, cara. Aí ela, Cristiane, filho do Padre Manso. Eu falei, Cristiane, mas assim, tinha 20 anos que eu não via ela. Aí, o que bateu um pouquinho dele, ela falou, esse final de semana eu tava com seu filho. Uau! Por quê? Porque esse final de semana foi aniversário da sobrinha nossa. Aí meu pai foi junto com o Arthur, com meu filho, que ele queria brincar com cada vez de idade. E eu fui. E assim, todo mundo chama de ovelha negra da família por isso mesmo. Essa distância já existia. E antes eu tava trabalhando nos momentos que eu teria que me divertir. Não que eu ia divertir e depois trabalhar. O trabalho tem que vir com responsabilidade, às vezes eu não tinha diversão. E isso me fez... Hoje isso. Não, já tava refletindo desde o dia que eu a vi. E aí hoje eu fui lá novamente, cumprimentei ela, brinquei com ela e tudo. Mas eu falei, mas tem 20 anos que eu não tinha por isso que eu não tinha que conhecer. Mas assim, mudou muito. Aí 20 anos mudou bastante. Mas e você, não mudou? Mudei. Só que eu acho que ela viu pelo meu pai, porque eu sou praticamente a fotocópia, né? O jeito de andar, de conversar, de falar e tal. E aí, na hora que eu falei meu sobrenome, meu Felipe Manso, aí ela pegou na hora uma coisa na outra. Só que, há 7 dias atrás, ela tava com o meu filho, ou seja, ela tava com o meu filho há 7 dias atrás e não tava comigo. Ou seja, eu não estava lá no momento de família mais uma vez. Isso te pega onde? Não, aí... Voltando só para suplementar um pouco da história. Esse sócio meu, ele aproveitava muito esses momentos de família, o quanto ele podia descansar, que ele podia estar com a família. Ele estava e eu tendo todo acelerado. E quando poderia estar com a família, eu estava descansando. E daí assim, vou mentindo. Às vezes eu prefiro estar em casa descansando do que estar em família ou estar em Rio. Prefiro estar ou preciso estar? Eu acho que a palavra melhor é essa. Preciso estar como meu corpo pede. Entendeu? E o apelido de ovelha negra da família já vem lá de trás. Por essa questão de focos. E aos poucos já foi mudando, já melhorou bastante. E olha que melhorou bastante. Apesar de não ter conhecimento, já melhorou bastante. Mas isso começou a fazer com que eu desacelerasse. Porque eu via que o que ele estava falando começava a fazer sentido. E tipo assim, até quando eu vou ter que me matar para chegar onde eu imagino ser um lugar perfeito? Eu só imaginava que era um lugar perfeito ou não. Sim, eu não conheço, né? É utópico. Eu acho que ali vai ser o... E aí, minha mãe sempre falou muito uma coisa pra mim, e isso aí vira clichê pra diversas pessoas: dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. E aí as pessoas usam o clichê, pra quem tem dinheiro é fácil falar. Mas não é o pé da lei que dinheiro não traz felicidade. É porque quando você não tem, você vai em busca do dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro. Do dinheiro pedido. Aí você tá enfermado. E ele não vai te trazer felicidade. E quanto mais você tiver e você achar que você vai ser feliz,
Sim. Então, aquilo que eu falei anteriormente, de o lugar que eu quero estar, né, onde eu quero, quanto eu quero, onde eu quero, não existe. Se eu me perguntar hoje, eu tô satisfeito. Continuo trabalhando, continuo buscando. Vem surgindo, tava até anunciando pra Jéssica agora há pouco. De ontem pra hoje foi mais 2 propostas de sociedade. Ainda brinquei com ela. Falei, tá vendo, Jéssica? O tempo todo aparece. Eu costumo dizer assim, pessoas sem graça não são vistas, né? Pessoas que têm um movimento, elas são solicitadas. E aí não tem como, né? Quanto mais em evidência eu estou, mais em evidência eu, né? Não tem como. Dou mais duas propostas de ontem pra hoje. E aí entra o ponto de como eu lido com isso, ou quais são as minhas prioridades. Aí o que acontece? Vem a razão, né? E a emoção. Sim. A emoção é... Quero demais esse negócio. O tempo, isso. Tá doido. Você faz o quê? Fica a milhão, mas aí hoje a consciente já começa a regular isso daí. Tipo assim, não é preciso. É interessante. Tem algumas situações que são muito interessantes. Mas aí eu paro, penso, não, talvez eu precise de mudar alguma coisa aqui pra poder partir para o ano próximo. Mas hoje o tempo tá totalmente explicado. Nós estamos falando, assim, agora há pouco, né, sobre os nossos personagens, o Groot Cinza, né, que virou aqui uma piada, inclusive. Inclusive, gente, no nosso próximo encontro, eu quero que vocês estejam aqui, aproveitem já, como eu falei anteriormente, hein? Marca aí para vocês receberem a comunicação do novo vídeo, porque a gente vai ter um Groot do tamanho aqui, mais ou menos, do Buzz, porque ele disse que o Groot é cinza e ele vai achar o Groot cinza para colocar aqui. Então, eu adoro desafio. Então, e aí eu quero que vocês eu tenho que mandar fazer cinza. Eu acho que ele vai ligar pra Marvel, entendeu? E falar assim, gente, por favor, faça um Groot cinza, uma árvore cinza. Não sei se existe. Então coloca aí também nos comentários, conta aí pra gente, vocês acham que existe uma árvore cinza? Eu não conheço, pode ser que exista. Botânicos de plantão, por favor. Mas aí falando sobre isso, você estava falando um pouco sobre a sua infância e sobre as questões dos elementos, né? Que a gente tem alguns elementos aqui que meio te representam. E aí você comentou sobre o Lego e sobre o Sonic. Como foi a sua infância? Como foi a minha infância? Em que aspecto? Como foi? Como que era o Felipe criança? Porque você começou a contar o Felipe de 9 anos, já empreendedor. Só que a gente entende que houve antes uma construção. Se nós formos pegar aspectos psíquicos, né, e emocionais, e dentro de uma construção psíquica, nós entendemos que a primeira infância ela vai até os 7 anos, que é quando a personalidade está sendo formada e tal. E depois, no início da adolescência, aos 10, 11 anos. Você me fala num período já quase adolescente, 9 anos. E antes disso, como é que você era? Você já tinha essa pegada, você brincava, não, interagiva? O que você gostava de fazer? Antes disso eu não me lembro muito, mas quando a gente pega, por exemplo, o Lego, inclusive o Lego, se a gente olhar esse daqui, por exemplo, que é da Casa Branca, né? Certamente na minha mão ele não estaria assim. Não? Como é que ele estaria? Eu ia usar isso aqui para fazer algo que eu imaginava, aqui para fazer outra coisa que eu imaginava, e era o que acontecia. Quando eu comentei com você da lancheira, tá cheia das peças de Lego, que eram vários Legos misturados. Eu gostava sempre de inventar. Principalmente carro. Eu amava rebaixar carro no Lego. E carro hoje ainda é uma paixão. Sim, inclusive ainda tinha um modelo de molinha, né? Que na verdade era um clássico. Sim, um chassi de Lego, É um cardanzinho, né? Que ele já era um pouco mais baixo. Ele era com 4 peças e o outro com 2, que ele subia as rodas para dar a impressão de rebaixado. Então eu sempre gostei de modificar. E até hoje é assim. Então, por esse caso, eu sempre coloco um detalhezinho, uma carinha do Felipe. Às vezes a legislação não gosta muito, mas... Você dá um jeito de dar dentro da legislação e ainda assim tá com a sua cara. Com a cara do Felipe no meu carro, seja no meu carro, na moto também já tem uma brincadinha ali. Normal, reinventar.
Aham. Então, assim, você, desde antes, né, desse processo empreendedor aí, da pulseirinha, e que massa, né, pensar, gente, olha que legal, né, o cara começa a fazer pulseirinha de miçanguinha de Campinas, lembrando que nós estamos em Goiânia, Goiás, tá de Goiás, Campinas é um bairro que se chama aqui setor, e se chama bairro, né? E é legal a gente falar porque a gente está indo para muitos lugares, é legal até ter essa construção cultural aqui, né? Então, lembrando disso, ele me conta anteriormente, ele me conta o seguinte: aí eu estava andando no shopping com minha esposa, achei uma pulseira parecida. E quando ele está me contando isso, ele fala assim: só que essa é de pedra. Então essa já é Mais caro. já vem do que você começou ali naquelas pulseirinhas, mas que você foi implementando na sua vida. Aí eu provoco na questão do e antes, né? Como é que você faz? Eu não tenho muita memória, mas já trago também, né, uma pegada aí de diferenciar as coisas, porque eu quero refazer, né? Eu quero reconstruir, eu quero modificar. Isso acontece hoje na sua vida empresarial? Sim, não tanto quanto acontecia quando eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, eu queria mudar tudo. Entendeu? E aí, em partes, eu me arrependo de não ter ido tão a fundo com algumas mudanças que eu imaginava. Por exemplo? Por exemplo, o mundo da contabilidade e no digital. Era algo que eu sempre imaginei, porém o mercado não foi se adaptando e hoje é um sucesso a contabilidade. Você não me contou ainda hoje o que você faz. Você é empreendedor de quê? Ou de quê? De quê? De quê? Existe de quê? Até semana passada não eram 5, né? Agora virou 6 já, né? Semana retrasada. Né? Gente, vocês viram que a Jéssica é a cara, né? Próxima. Na verdade, era um pedaço do meu cérebro que tem a memória. Mas é porque há 2 semanas atrás eu fechei um novo negócio, uma agência de indenização. Inclusive vai entrar no mercado a 1.000 por hora. Esperem. É sério. Ou seja, eram 5, agora já são 6 empresas. E o que é? Me fala um pouco dessas. Elas têm ligação entre elas? Sim. Como é que elas surgiram na sua vida? Todas elas têm ligação. Vou só dar uma tentada aqui, eu vou mexer um pouquinho. Vamos voltar aos 14, minha primeira CLT. A partir daí, como eu me torno empreendedora e tal? Perfeito. Primeiro eu posso pedir um pouco mais de água? Claro que sim. Vamos lá, vamos esquemar aqui. Acho que segue. Eu acredito que vai ter que ter parte 2. Porque eu falo demais, nós estamos no carro. Eu já falou, tem uns 5 minutos terminando. Já falando até os 14 anos, né? Então eu acho que Jéssica, pega aqui a água. pra continuar aí, eu acho que vai ter que ter a parte 2. Tá, vamos lá. Então, 14. 14 anos. Acho que não. Vai vir, pode, relaxa. Não, eu falo porque eu... Não tem problema, relaxa. Ainda bem. Vai lá. Primeira experiência que eu tive, inclusive, foi meio frustrante. Por quê? Porque existia um processo de seleção no menor aprendiz, onde, como era no CS Senat, ele era voltado ou para empresas que trabalhavam no ramo de transporte, ou empresas que atendiam o ramo de transporte. E aí, qual foi a minha primeira experiência? Na primeira entrevista que eu fiz. É uma empresa, inclusive ela já faliu, já não existe mais, mas antigamente tinha uma empresa de transporte coletivo com mulher chamada Guarani. Então, aos 14 anos, minha primeira entrevista... Nós estamos falando de... Quando você fala transporte coletivo, você está falando no ônibus... O ônibus coletivo. Tá, ok. Aí era Guarani Transportes. O que acontece? Primeira entrevista que eu fui fazer... Cheguei lá, bonitinho, na arena, entrou, e tinha mais alguns outros candidatos fazendo um curso comigo. Fiz a entrevista, bacana, não passei. Na primeira entrevista, não passei. Pra piorar, era simplesmente uma vaga de pega documento no andar e leva pro andar de cima. Pega documento no andar e leva pro andar de cima. Não dava nem seu nome de office boy, mas a função era essa, tipo, pegar os documentos no andar e passar pra outro. Olha inclusive a evolução, né? Hoje você faz tudo digital, mas a função era essa. E eu não consegui passar nessa função. Quando eu saí de lá, eu fiquei pensando, se eu não tô servindo pra levar um papel de um andar pro outro, eu vou servir pra quê, né? Isso aí já vai ter choque de realidade. Acredito que foi 1 semana depois, tinha uma outra entrevista, já numa outra empresa, que era um distribuidor de peças, aqui de Goiânia também. E aí lá era pra dentro da área de contabilidade.
Nessa entrevista, isso não perdeu certo. Fiz a entrevista, gostou do meu perfil, provou, logo comecei a trabalhar. Então, talvez é porque eu era um pouco demais, talvez, pra vaga de simplesmente levar um papel de um lado pro outro e eu não tive esse pensamento, né? Eu tive o pensamento de me colocar inferior, de me diminuir. Ou seja, foi a minha primeira oportunidade dentro da área já de contabilidade. Então ali eu comecei a conhecer a contabilidade. 14 anos de idade conheci na contabilidade. Eu fiquei lá por 2 anos, até os 16. Aos 16 eu saí, fui focar no pré-vestibular. Foquei no vestibular, passei logo, voltei a estudar e trabalhar, Fazendo o que na faculdade? A faculdade era administração. Não deu certo, fui pra contabilidade. Por que você escolheu administração? Não sei. Você interrompeu a administração e passou para a contabilidade. Quer dizer, a contabilidade, ela tá aí na sua vida, né? E aí, como eu voltei a trabalhar na Polipeça na área contábil, acabou seguindo. E aí também não me pergunto por que eu escolhi a administração, não faço a menor ideia, né? Gente, eu posso explicar isso para você estar fazendo uma análise corporal aqui, pensando em alguns fatos, mas eu acho que a gente teria que ter 3. Mas, enfim. Aí eu voltei pra área contábil. Lá dentro, já não era menor aprendiz mais, já era um contratado realmente. Menor aprendiz, lembrando que ele trabalha 4 horas por dia, só era liberado por lei na época. Trabalhava só 4 horas por dia. Contratado, eu trabalhava o dia inteiro. Eu ali fui me aperfeiçoando. Achava o máximo. O que eu via ali de números, eu ficava encantado com as logísticas. Aí eu não conseguia ficar parado. Eu ia num departamento, conhecia com um outro departamento funcionava, sempre tentando aprender e tudo bom. De repente surge uma vaga, estudava comigo. Confia lá no meu escritório lá, que eu tô trabalhando, tem uma vaga muito boa lá para a área de auditoria. E eu acredito que pode ser uma oportunidade. Eu sei. Eu sempre fui uma pessoa de muito perfeccionista, que gosta de poucar lugar. Então, assim, talvez para fazer a análise eu era. E aí surgiu essa oportunidade. O escritório muito grande em Goiânia, inclusive era destaque já na época. Eu topei o desafio, fui lá, fiz o processo seletivo, deu certo, passei. Aí comecei um novo mundo, para você ter noção que quando eu vim para outra região, que a gente lá vocês chamam no Rio de zona, né? Zona Oeste, não sei o que é região. E aí eu saí da região que eu tava, por mais que existiam muitas empresas ali, era uma região B e C. E aí você veio para uma região A, que é a parte do setor sul, Paris. Então, até isso daí muda completamente. Quem vive em uma região que... E você era oriundo de onde? Qual região? Da região Oeste. Da região Oeste. Isso. Ou seja, uma região B e C. E aí, você não tinha... Quando você fala B e C, você está falando uma questão mais financeira. Monetária mesmo. Tá. E aí, até a questão de custo, por exemplo, para mim almoçar, lá eu pagava R$8. Quando você chega aqui no setor sul, no Marista, pra você poder almoçar, na mesma época lá era 15. Eu já tinha assim. Só tinha uma diferenciação. Uma diferenciação. Então ali eu comecei a conhecer e aí realmente fui mundo de empreendedorismo, comecei a lidar mais com isso. Surgiu uma oportunidade em 2012, de ir para Cuiabá, e aí tava abrindo uma nova filial em Cuiabá. Amigo meu me chamou também, fui para lá, aí lá fui do zero, escritórios começar, então até trabalhar sábado e domingo para passar fio, para arrumar computador, tudo isso a gente fez. E ali foi minha virada de chave. Era um cara que estava numa cidade onde eu conhecia meu amigo, que hoje é irmãozão meu. Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho do meu filho. Então assim, foi uma parceria gigantesca. Então, pessoalmente, eu não tinha ninguém que conhecia além dele. E profissionalmente era só nós dois também. Aí a gente foi conhecendo os clientes e tal. Foi aumentando as pessoas que a gente foi conhecendo e se relacionando. Perfeito. Fiquei 2 anos, quase 3 anos. Só você, sem família? Sem família. E esse contato familiar existia? Não, é algo até que eu brinquei há pouco tempo. Ela já ia falar, a Jéssica, ela brincou comigo porque ela também veio do interior pra Goiânia. E aí ela falou, nossa, minha mãe me liga todo dia. Eu falei, Jéssica, tinha semana que minha mãe nem falava comigo. Ficava uma semana sem falar com minha mãe, meu pai, com ninguém.
É uma característica familiar isso? Ligeiro. Da minha mãe, eu acho que assim, minha mãe tinha que ficar preocupada. Não, mas ela sabe. Tipo, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar sabendo. Mais ou menos. Ou talvez a mãe estivesse, né? Mas só que era outro tipo, né? De se preocupar. E aí... Ou ela tem uma inteligência emocional super foda, que é assim, tipo, cara, ó, é isso, entendeu? Tá vendo? Desculpa a palavra. É foda. Aham. E aí, assim, ficava uma semana sem falar. E tudo bem. Normal. Aham. Também, eu acho que eu tava tão acelerado que o ritmo, quando você tá focado, principalmente no trabalho, em crescer, claro, você não conhecia ninguém, você ia fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar. Passa 2 anos e Rápido. E aí, o que acontece? E aí, começou a namorar, ela com filho, papá, ajuda todo o cenário. Mas falando profissionalmente. Profissionalmente o Felipe voltou, e aí eu comecei a ver que eu tinha evoluído muito. Quando a gente volta, é tão interessante isso, né? Você traz um ponto muito legal, que eu acho muito interessante. Muitas pessoas têm medo de sair, né, pro novo. Mas eu acho que o ir é menos desconfortável do que o voltar. Sim ou não? Não, eu volto o ir. Sempre escolhendo confortável em ir. Acho que o fato de ir eu fiquei mais receoso. Mas fui também. Aí quando você volta, você é outro filho. Claro. E aí eu comecei a sentir essa diferença porque eu já conseguia vender os produtos da empresa. Entendeu? Ainda já era sua? Não, ainda estava trabalhando para ele. Tá. Só que no escritório de Goiânia. Estava trabalhando no escritório de Goiânia. E aí eu, tô conseguindo vender. Legal e tal. E aí simplesmente tive uma grande virada de chave. Qual foi essa grande virada de chave? Tinha feito uma venda de um serviço. E aí, antigamente, eles pagavam no envelopezinho, em dinheiro, e o motoboy entregava. Até para não tributar ainda. Aí, mandei envelope em cliente que eu tava. Chegando nesse cliente, eu pego o envelope, abro. O motoboy chegou, entregou. Eu abri, tinha 25 centavos lá dentro. Notas, né? Tinha algumas notas, não me recordo. Mas os 25 centavos estavam em moeda. Aquilo pra mim, hoje eu vejo como positivo, mas eu olhei no olhar do Lee. Pra moeda, tipo assim, esmola, né? Você se sentiu inferiorizado? Inferiorizado, muito. Tipo assim, eu não preciso disso. Se eu tô conseguindo vender, se eu sei fazer, por que eu não vou fazer isso pra mim? Ao invés de ficar recebendo esmola. E aí, há pouco tempo atrás, eu encontrei uma pessoa que me mandou essa esmola. Conversou comigo. E foi nesse prédio aqui. Encontrei com ele, conversou comigo. E eu, do nada, mudou essa conexão. Por quê? Porque eu parei e falei, e se ele queria ser só honesto o suficiente pra me pagar, inclusive, 25 centavos, exato. E eu falei com ele, comentei com ele sobre isso. E ele falou, não, é porque realmente, se é seu, é seu. Se é 25, se é 5, se é 10. Só que lá atrás eu não tive esse pensamento. Por um lado foi bom, porque ele foi a virada de chave. Pra me desligar. Aí eu falei, cara, eu vou partir, agora vou tocar sozinho. Aí já tinha esse amigo meu que já tava sozinho já no escritório. E falou, vamos fazer uma parceria boa? Fizemos a parceria, iniciamos a parceria. Deu super certo. E de lá pra cá você veio só numa construção. E que não para, né? Como você tá dizendo hoje, ontem já teve outra, né? E sempre tem alguma coisa acontecendo. Tem tudo. E dessas 6, todas elas, a base veio desse primeiro negócio que eu tive, que foi o escritório de contabilidade. Por quê? Porque hoje eu, inclusive, vejo como um hub de negócio. As pessoas que eu trabalho, eu consigo passar essa confiança, essa credibilidade no trabalho que é executado, sempre surge a oportunidade de abrir novos negócios. Você acha, Felipe, assim, é uma pergunta, esse seu controle para fazer essas coisas todas, né, saiu de onde? De onde você tira essa força, não só física, mas mental, emocional, para construir isso e passar por essas questões? Você tá sendo Berlim, era pra mim, né? Gente, eu vou falar de números, é mais fácil. Que já eu mostro pra Jéssica pra vocês. Vamos falar de números, é mais fácil. Não, eu quero agora então. Agora, porque olha só, então assim,
Veja, você, Felipe, como eu falei para vocês, tá vendo? Eu não enganei ninguém. É um cara que tem muito conteúdo, é um cara que traz muita coisa legal, assim, é uma pessoa que tem muito conhecimento nas áreas, então nós podemos dizer, porque hoje ele sai da contabilidade, já tem outros campos de atuação, né? Hoje o que eu menos faz é a contabilidade. Pois é, então assim, são muitos elementos e é muita história a ser contada. Mas veja que a questão do olhar para você, e aí eu volto para a minha primeira pergunta praticamente, né, de até onde você quer ir, é uma coisa que não é muito fácil, né? Sim. Vamos falar de números? Vamos falar de números de novo, hein? Beber uma água. Beber uma água, um café já lá. Porque mexer nesse quesito é desconfortável? Eu acredito que sim. Talvez por não ter a resposta na ponta da língua. Por não ser exato. Isso. E é algo que eu vejo que às vezes me incomoda quando existe principalmente uma pergunta que talvez eu não consiga responder. Seja de conhecimento técnico ou não, porque eu também não sei de tudo. E eu me sinto muito desconfortável e me cobro muito por isso também. Por não saber responder. Porra, queria saber disso. Só que ninguém sabe tudo, Sim, né, sabe Felipe? Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Eu nem sei há quanto tempo, mas a gente tá aqui já há um bom tempo. E aí eu quero fazer uma provocação pra vocês aí agora. O que vocês acham do Felipe continuar essa conversa com a gente? O que vocês gostariam de saber dessa pessoa mais do que ele já está falando aqui? Deixa nos comentários para mim. Me fala aí o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês gostariam de saber, esse aspecto dele empresarial que vai e faz, ou esse aspecto que me parece que ele não reconhece muito bem. Se vocês forem como eu provocativos, dá um joinha aí pra gente, aciona o sininho, deixa o comentário pra ver se ele volta ou não, tá na mão de vocês. Porque assim, cara, é bom demais falar com uma pessoa que consegue levar, né, e tem muito conteúdo assim, mas o tempo é uma coisa que... Gente, falando em tempo, eu vou falar com vocês depois, a gente vai falar, e eu acho que eu já vou... mesmo fazendo essa provocação com vocês, eu já vou deixar aqui um convite, porque a gente vai falar sobre Cronos. A gente vai tirar um pouco o Groot de ação e vamos falar sobre Cronos, que é muito legal. Mas, tá, me fala muito... Deixa eu dar uma de apresentador agora. Deixa. Felipe. Ah, não, gente, agora sobrou pra mim, acho que eu quase tomou uma água. Felipe, 33 anos, casado, filho... 6 empresas, 5 em operação, um já está entrando em operação agora. Como organizar todo esse tempo, Miriam? Lembrando que as mesmas 24 horas minhas são as mesmas 24 horas suas. Então, não é o que eu faço, nem quanto eu faço, é como eu faço, né? E que energia que eu coloco em cada uma dessas coisas. E principalmente, quando eu delego. Hoje em dia, essa questão do tempo é uma coisa muito doida, assim, as pessoas estão muito enroladas com o tempo, como se o tempo, eu já escutei até assim, não, o tempo está diminuindo, porque a rotação da Terra, tá, aí os astrólogos que me perdoem não têm esse conhecimento, pode ser que real isso esteja acontecendo dessa forma, mas as pessoas que estão cada vez mais e mais ansiosas e colocando mais coisas num dia de 24 horas, eu tenho 30 coisas para fazer. Eu não consigo. Então, como fazer isso? Priorizando. Por isso, a provocação inicial, né? Aonde você quer chegar? Eu só consigo priorizar algo quando eu sei aonde eu quero chegar. Ainda vou cutucar mais um pouco e dizer para você assim, você tem o seu trabalho, né? E a sua função empresário, porque é isso, né? Você tem uma função empresário, hoje, ela está acima do Felipe. Então, o que talvez seja necessário, e aí respondendo para você, eu priorizo a Miriam muitas vezes, em detrimento a algum negócio, né, ou alguma questão profissional e financeira até. Sim. Mas se eu não estou, isso é importante demais quando a gente fala de inteligência emocional, relacional, eu só te dou o que eu tenho. E até para te dar coisas que eu tenho intelectualmente, de estudos e conhecimentos, eu preciso estar. E estar é estar, né?
como você pode entregar tantas coisas, ou até quando, melhor dizendo, né? Até quando você vai conseguir entregar tantas coisas? Você me falou, na verdade, você falou para um terceiro incitando, e eu levei isso na semana passada quando a gente fez a outra entrevista. Porque além de tudo, gente, nós temos também negócios juntos, entendeu? Tem isso também. E você falou, inclusive, Jéssica, você não sai da minha boca, gente? Nossa, Jéssica. Ela perguntou pra Jéssica, Jéssica, você acha que ele aproveita a vida? Isso. E você perguntou pra ela. Foi. Mas aquilo entrou na minha cabeça assim. Mensagens subliminares, pessoal, aprendam, viu? Como é que a gente turbina as emoções e como é que a gente traz autoconhecimento. Muitas vezes você precisa falar diretamente pro outro. A gente ficou dando volta. E tá dando volta? Tá dando volta ainda. Tanto que já tinha 2 semanas que eu não pegava a moto. No sábado, no dia seguinte, posso você ter falado aquilo, eu fui lá buscar a moto. Gente, esse cara comprou uma moto. Esqueceu a moto na loja. Buscou a moto lá, hidrou, foi lá, buscou. Aí ele levou a moto para fazer, como ele disse, ele gosta, né, de fazer transformações, ele levou para fazer uma transformação, esqueceu a loja, na oficina, a moto, entendeu? Pra você ver. E aí vem de novo a provocação, né, que adianta eu ter se eu não consigo ser? Felipe, a gente tá com o nosso tempo estourado. Vai ter parte 2? Eu acho que vai ter parte 1000, mas isso aí vai depender de vocês. Vocês é que vão poder me dizer quantas partes a gente vai poder ter, porque realmente a gente tem muita coisa aqui para falar. Então eu queria que você deixasse assim, infelizmente, né, o tempo corre e aí, olha, gerenciamento de tempo, né, poderíamos ficar? Poderíamos, sim, mas a gente precisa também ter critérios, né? Então, deixa um recado para esse povo que está te vendo. E pergunta pra eles se eles querem que você volte. Primeiro, vocês querem que eu volte? Se quiser, já deixa aí, dá um likezinho, como é que é? Já aprendeu como é que fala? Não, como é que fala? Dá um like, curte, deixa um comentário, vai. Faz o que ela fala. Pessoas, tivemos pouco tempo aqui, na verdade pouco, assim, foi muito, mas foi pouco para eu contar um pouco da minha história. Nós paramos. Nós tivemos, Lander. E a hora que a gente parou Quanto tempo nós tivemos? 50, 60? 45 minutos, ele tá achando que é pouco. Vai, 20 segundos. Então vamos lá. Pessoal, parte 2, parte 3, e eu acredito que na parte 2 e na parte 3 vai ter muito para agregar para vocês, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, que eu acredito que vocês possam levar aí para a vida de vocês de alguma forma. Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigado, viu? É muito bom. Gente, seguinte, curte, comenta, deixa no recado de vocês. Em breve estamos de volta. Beijo pra vocês.